e a irmã Rebeca, né? Teve fazendo o seu curso, já está trabalhando. Hoje ela folga, né, irmã? Coisa boa. Deus te abençoe, irmã. Muito bom ver a irmã, estava com saudade. E Deus, a gente sabe que Deus está te abençoando e vai te abençoar. Sua humildade e essa firmeza sua na mensagem, as bênçãos, vai só derramando, vai sendo abençoado. Então vamos cantar mais um hino, aí com Mondário, o conjunto, e aí nós vamos ter a mensagem esta noite, Bom Anjo, né? Glória a Deus. Nós temos pessoas, irmãos que estão justificando, Daniel, Ana Flávia, Irmã Carolina, Irmão Helder, eles estão justificando a sua ausência e não pôde estar no culto hoje, mas está marcando presença com as suas notificações aqui da ausência deles. Então vamos adorar a Deus, glória a Deus. Eu posso estar enfermo, mas sigo crendo. Eu sei vou ser curado em nome de Jesus. O inimigo tem tentado roubar minha herança e as bênçãos que o Senhor me prometeu. As promessas do Senhor jamais irão falhar. Minha vitória hoje eu posso confessar. A bomba pousou em meu coração, tem me guiado pelas tormentas. Sim, eu creio, Ele tem me elevado mais alto pra ver no que tem feito por mim. Sou uma águia a voar sobre as águas. Sinto o mover de suas asas. A pomba pousou em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. Eu posso estar aflito e dilacerado, ainda que tenha cicatrizes, não vou desistir. Ele prometeu me libertar da escravidão. Sua promessa jamais falhará. O que preciso Ele tem
Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. A bomba pousou em meu coração, em meu coração. Tem me guiado pelas tormentas. Sim, eu creio. Ele tem me elevado mais alto do que tem feito por mim. Sou uma águia a voar sobre as águas turbulentas. Sinto o mover de suas asas. A bomba pousou em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. Sim, eu creio, Cristo está em meu coração. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós agradecemos a Ti, ó Pai, por estar mais esse dia na Tua casa, neste lugar que o Senhor tem preparado para cada filho e filha de Deus entrar e vir aqui ter companheirismo com a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra está acima de tudo, ó Pai, porque o Senhor disse que mesmo o céu passaria, a terra passaria, mas a Tua palavra não passaria. Portanto, a palavra, ela é melhor do que o céu, ela é melhor do que a terra, porque ela não passa. O mundo pode ser destruído, mas a Tua palavra permanece para sempre. Essa é a Tua promessa, e o Senhor é eterno, e o Senhor também é como uma aliança, não se tem fim, não se termina, não se pode pôr o Senhor num canto e dizer terminou, não tem como. O Senhor continua, o Senhor começa outro mundo, como o Senhor começou nos dias de Noé. O Senhor começou um outro mundo com uma família de 8 pessoas, aleluia, aleluia, é nisso que nós cremos, é isso que a palavra tem aberto para nós nesta hora, ó Deus, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos, ó Deus, nesta noite, que o Senhor dê graça para nós, Pai, para cada irmão, cada irmã que entrou por essas portas, para que o Senhor me dê, ó Deus, aquilo que o Senhor me deu nesta tarde, para trazer, se eu posso achar graça diante dos Teus olhos, ó Deus, para que os irmãos também possam ver o que eu vi nesta tarde, ó Pai, nesses dias, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, aleluia, ó Deus, graças a Deus, amém. Boa noite para todos, bom é estarmos aqui para oferecer o nosso culto a Deus, nosso culto racional, aleluia. Eu disse para o pastor João, que eu vou precisar roubar meia hora do seu tempo, lá de fora, tá? Nós ficamos 1 hora lá, eu vou roubar meia hora, tá bom? Vocês vão ficar só meia lá, eu preciso, hoje eu preciso, amém. Porque a gente prepara um assunto, e quando você começa, você observa que o tempo não dá. Então, eu gostaria que os irmãos compreendessem isso. Nós estamos
O mundo vai acabar dia 12, dia 21 mesmo, depois de amanhã, né? Eu estava observando um mentiroso desmentindo um outro mentiroso na televisão. Aí um mentiroso vem e mente, depois um outro mentiroso vem e desmente o que o mentiroso mentiu. Está desse jeito. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de, se os irmãos puderem colocar em pé, para nós lermos a escritura que foi anunciada, que é Gênesis 17, verso 1. Nós vamos ler a escritura e depois, logo em seguida, vamos ler Romanos 12, verso 2. Aí depois eu lerei mais escrituras, mas aí os irmãos poderão estar assentados. Diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, eu quero que vocês observem essa idade de Abraão, 99 anos, um ano antes dele receber a promessa, ou seja, um ano antes dele ter o filho prometido. De 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão, disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Veja. Agora vamos ler Romanos 12. Anda na minha presença e ser perfeito. Agora Paulo, aqui, ele vai mostrar o que é que tem que ser perfeito em você. Vamos ver. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É isso que Abraão precisava. Do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Os irmãos podem se assentar. Paulo, sendo o homem que escreveu o Novo Testamento, diz o irmão Brana, Moisés escreveu o Velho Testamento e Paulo escreveu o Novo. Você diz, não, e os escribas? E Mateus, Marcos, Lucas, João? Ele disse, eles foram apenas escribas. Jesus falava, eles escreviam. Jesus fazia, eles escreviam o que Jesus fez. Mas Paulo pegou o Velho Testamento e o Novo Testamento e escreveu o Novo Testamento. Aqui Paulo estava falando o que Deus exigiu de Abraão, de Abraão. Qual a perfeição que ele exigiu de Abraão? Para ele ser transformado. Veja. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. É o entendimento. É o seu entendimento que tem que mudar. Não é a Bíblia que tem que mudar, é você que tem que mudar. O seu entendimento. Agora vamos voltar em Gênesis. Volte aí.
Volte a Gênesis novamente, aonde Deus vem e transforma, muda o que em Abraão? Você vai ver que no verso 5 do capítulo 17, ele muda o nome de Abraão. Isso ele mudou. Ele mudou o nome de Abraão, de Abrão para Abraão. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de uma multidão de nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente. Lembra, observe, ele disse que Abraão seria pai, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. No verso 15, ele muda o nome de Sara, de Sarai para Sara. Agora, aqui tem uma coisa interessante, porque se você observar, não foi só Sara que duvidou. Não foi só Sara que duvidou da promessa de ter um filho na velhice. Abraão também duvidou. Verso 17. Veja. Verso 17. Porque hei de te abençoar, verso 16. E hei de te dar a ti dela um filho. E abençoarei, e será mãe das nações. Reis, povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos, há de nascer um filho? E conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: oxalá que viva Ismael. Ele não acreditou. Agora, sabe o que fez Abraão acreditar na transformação dele? O meu tema, moças, aí que fica aí, minhas meninas, é: ver a vinda foi o poder que nos transformou. Deus falou para Abraão o dia da sua vinda. Você viu? Quer ver? Deus falou para Abraão exatamente o dia que ele viria. Quer ver? Verso 21. Capítulo 17, verso 21. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado no ano seguinte. Você pensa que Abraão foi lá no Carvalhais de Manre e sentou lá porque ele não tinha o que fazer? Não. Quando Deus falou isso para ele, quem sabe ele pegou um cavaco, um pedaço de pau e riscou na parede. Falou assim: daqui um ano, espera aí, pastor João, se eu falar para o senhor assim: pastor João, daqui um ano, nesta data, eu vou dar um presente para o senhor. Que dia que vai ser? Que dia que vai? Daqui um ano.
dia 19 de dezembro de 2003. Correto? Deus falou para Abraão. Ele falou assim, ó, daqui um ano, nesta data, eu virei a ti. Abraão levantou cedo naquele dia, foi lá, pegou o seu banquinho, ficou esperando. Quem sabe ele ficou olhando, ele disse que vinha hoje. Ele falou para mim que ele vinha hoje. Aleluia! Veja, ele sentou lá e ficou olhando. Ficou olhando, de repente apareceu 3 homens. Ele falou assim, ó, eu ouvi uma voz só. Eu ouvi só uma voz. Eu estou vendo 3 homens virem lá. A hora que ele abrir a boca, eu sei quem que vai ser. A hora que ele abrir a boca, eu saberei nos pés de quem que eu vou cair. E dizer, meu Senhor. Veja, Abraão estava esperando, porque ele tinha dito para ele que ele viria naquele dia. Veja só, que coisa tremenda. Você fala, mas como? Se ninguém sabe a vinda. Você sabia que Jesus falou a mesma coisa para nós? Por que o irmão Branham contou a história da mocinha que lavava vazia lá na fazenda? Por que o irmão Branham contou aquela história? Só para terminar a mensagem do 6º selo? Não. Ele falou assim, daqui um ano eu voltarei e te buscarei. Daqui um ano. Ela sabia o dia. Quando Jesus disse assim, ó, Mateus 24, veja, quando ele disse em São Mateus 24, 42 e 43, veja só o que ele disse. Veja o que ele disse. São Mateus 24, 42 e 43. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Veja só. Termina aí, está vendo? Ninguém sabe. Ninguém sabe o dia. Está vendo aí? Jesus falou que ninguém sabe. Mas lê o 43. Mas, considerais isto, se o pai de família soubesse. Quem que era o pai de família? Quem era o pai de família? Se o pai de família soubesse o dia, o que ele faria? O pai de família, ele pegaria o tamborete, ia lá, sentava no pé do carvalhal e ficava esperando a sua aparição. Veja, o pai de família, Jesus disse, considerar isso, se o pai de família, agora eu pergunto, por que Deus colocou um H no nome do irmão Branham? Por que será? Como chamava Abraão, irmão Josimar? Ele tinha um outro nome, além de Abraão? Eu não sei, não tinha. Abraão. Veja só, ele não tinha outro nome. Deus mudou o nome dele, colocou uma outra letra do nome de Abraão. Agora, por que no nome de William Branham foi acrescentada uma letra no dia do seu nascimento? Quando o pai dele foi lá no cartório, falou assim, a moça falou assim, qual que é o nome dele? Ele pegou e colocou um H ali no nome do irmão Branham. Pai de família. Se o pai de família soubesse a que hora o pai de família, ele falou assim, ó, eu te farei pai de muitas nações. Se o pai de família soubesse,
ele vigiaria, ele sairia e ficaria esperando, porque ele falou assim, ó, sabe quando que eu vou vir? Daqui 1 ano, nesse dia, nessa data, daqui 1 ano eu virei a ti. Então Abraão saiu lá e ficou simplesmente esperando ele aparecer. Agora, quando Abraão viu isso, irmão, quando Abraão viu isso, eu te pergunto para você, eu quero que você mostre na Bíblia para mim, aonde está escrito que Abraão foi transformado. Mombrana diz que ele foi. Mombrana diz que ele foi, e eu creio no irmão Brana. Mas eu quero que você mostre para mim na Bíblia. Mostra para mim na Bíblia onde que está escrito assim, e Abraão se tornou um jovem, e Sara se tornou uma jovem. Isso não está escrito na mensagem, nem na Bíblia. Aí eu quero que você faça a pergunta, mas espera aí, mas nós vamos ser transformados, do mesmo jeito que Abraão foi. Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a mensagem? Do mesmo jeitinho que Abraão foi. Irmãos, antes de eu começar a ler nas mensagens, eu quero ler isso aqui, ó. Mensagem, o nome de Jesus, parágrafo 20. Meus irmãos visitantes, e esta é a razão pela qual nós nunca nos tornamos uma denominação. O Senhor tem nos dado a oportunidade para imergir esta pequena igreja em muitas e diferentes denominações, se quisesse. O Senhor deu a oportunidade para nós. Mombrana teve a oportunidade. Olha, vamos espalhar essa mensagem que você prega, vamos formar uma igreja lá e tal. Não. Mombrana diz, nós tivemos muita oportunidade de fazer isso, mas nós não o fizemos. Não o fizemos. Porque queremos permanecer simplesmente desta maneira, para que então ela possa estar sob o regime e a liderança de Jesus Cristo. Isto é correto. Agora veja aqui, seja o que for que Ele revelar a nós, seja o que for que Ele revelar a nós, e virmos que é a verdade, e isso estando em linha com a sua palavra, tem que estar em linha com a sua palavra. Eu pensei em fazer um banner disso aqui, sério, eu pensei em fazer um banner disso aqui, colocar aqui na igreja, olha, em linha com a sua palavra, todo o caminho através da Bíblia, que isso é a verdade, e o Espírito estando de acordo com isso, não temos nenhuma barreira denominacional para nos impedir de aceitar aquilo. Veja, quanto tentaram nos impedir, e iremos diretamente naquilo e seguiremos em frente. Agora veja só, o meu assunto aqui é, ver sua vinda foi o poder que nos transformou. Foi o que transformou Abraão. Quando ele foi lá esperar, ele não tinha sido transformado ainda. Leia para você ver Gênesis, continua lendo Gênesis. Veja, continua lendo Gênesis. Você vai observar que Sara teve Isaac na velhice. Na velhice. Veja aqui. Capítulo 21, verso 1. E visitou o Senhor a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho
na sua velhice. O que transformou em Abraão e Sara? Sabe o que transformou? O que Paulo disse em Romanos 12. Veja, o que transformou em Abraão foi o que Paulo disse em Romanos 12. Veja só, vamos ler de novo? Como que ele disse em Romanos 12? Transformai-vos na renovação do vosso entendimento. Mas sabe o que fez Abraão ser transformado? Quando ele viu a vinda. Sabe por quê? Porque o irmão Branham diz assim, que somente a vinda do Senhor Jesus Cristo é que ia segurar o seu sujeito. O irmão Branham disse que somente a vinda do Senhor ia segurar o seu sujeito. Irmãs, isso que aconteceu com vocês, foi porque vocês viram a vinda do Senhor Jesus Cristo. O irmão Branham disse que nada mais segura os seus sujeitos, a não ser a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nem reis, nem denominação, nada segura os seus sujeitos. Não é a força do pastor, não é a exigência do pastor, foi quando você viu a vinda do Senhor. Abraão estava, veja só, vamos aqui, veja aqui, Abraão estava duvidando, veja só, verso 17, ele estava falando como pode ser isso, e ele já estava com 100 anos, ele falou, como pode ser isso? Vamos ler de novo, para ficar bem patente. Olha, verso 17, então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se no seu coração, a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Cadê a transformação aqui do jeito que as pessoas querem? Cadê a transformação aqui? Ele estava reclamando de 100 anos. Ele estava falando, eu estou com 100 anos. Como eu posso ter um filho? Mas quando ele viu a vinda do Senhor, acabou a reclamação. Acabou a reclamação. E eu te mostro, continua lendo a Bíblia e vê lá onde está escrito. E Abraão se tornou um jovem. Agora você diz assim, espera aí, irmão, você está falando isso? O irmão Branham falou que nós íamos se tornar jovem. Sim, Senhor. Do mesmo jeito que ele prometeu para Abraão. Não diferente. Como é que você quer que Deus fale uma coisa para um e fala outra para o outro? Vamos ler a Bíblia? Vamos ler a mensagem? Futuro Lar, 175. Vamos ver se é isso. Futuro Lar, 175. Do mesmo jeitinho que ele transformou Abraão. Irmão, fica aí esperando uma coisa que Deus não te prometeu. Você perde a sua bênção, você perde a sua vitória, você perde tudo. Fica esperando uma coisa que Deus não te prometeu. Eu não fico mais, acabou. Meu entendimento mudou. O meu entendimento mudou, como Paulo disse aqui. Paulo me recomendou, e eu creio que Paulo estava falando a verdade. Ele falou, renovai no vosso entendimento, transformai-vos, para de pensar o que Deus não te prometeu. Para de pensar o que Deus não te prometeu. Ele não tem nada a ver com isso. Você vai chegar lá e falar, Senhor, eu fiquei tanto tempo esperando o Senhor mudar o meu corpo. Ele falou assim, eu não prometi isso para você. Eu prometi transformar você do vosso entendimento. Eu prometi a vinda. Você viu a vinda? Eu te prometi. Veja, vamos lá ver? Fica esperando. Eu sei que você vai pegar um monte de parágrafo de mensagem. Pode pegar. Tem muito. Eu mesmo. O pastor João me falou, ó, essa mensagem aqui, essa inspiração que eu tive aqui foi desde domingo à noite. Desde domingo à noite. Sabe o quê? Uma história tão
conhecida, mas eu vi uma coisa tão tremenda ali naquela história do ceguinho. O que é isso, pastor João? O ceguinho chegou na fila de oração, o irmão Brando orou por ele. Orou por ele, e o irmão Brando falou: assim diz o Senhor, você está curado. O irmão Brando disse para ele assim: ó, assim diz o Senhor, você vai ser curado? Não, o irmão Brando falou assim: assim diz o Senhor, você está curado. E aí ele foi, e aí ele começou a testificar, mas logo ele mesmo caiu, falou assim: mas peraí, irmão Brando, voltou lá para o irmão Brando. Irmão Brando falou na fila para ele, falou assim: você crê? Você crê? Ele falou: creio, irmão Brando. Aí ele volta e fala assim: irmão Brando, eu estou cego ainda, irmão Brando. Ele falou assim: irmão, você disse que creria. Eu não tenho nada a ver com isso. Foi ele que falou, assim diz o Senhor. Não foi eu que falei. Você disse que creria. Aí o irmão Brando convenceu ele. O irmão Brando convenceu ele que ele tinha que crer sem ver. Ali foi a hora que eu vi a coisa. Falei: está vendo? Você não tem que ver, você tem que crer. Você não tem que ver, você tem que crer. Ah, mas senhor, eu queria tanto ver. Mas você tem que crer. Parágrafo 175. Vamos ver? Você é o mesmo homem na estatura que você era quando Deus te chamou. A mesma mulher. Mas você vê o que, quando Deus te chamou, veja, mas vê você vê o que isso fez? Uma regeneração. A velha vida passou. A velha vida passou. E os velhos desejos passaram. Quando você costumava beber, maldizer, expressar e agitar e mover-se e ser imoral, estas coisas morreram. Vê? Mas agora você costumava, então você era um instrumento de Satanás. Irmão, é pouca coisa você ser um instrumento de Satanás e depois deixar de ser. É pouca coisa isso, irmão Lindomar? É pouca coisa isso? Olha, você sabe, Mombrana disse que é uma nuvem de testemunhas. Mombrana disse que as teofanias estão no culto aqui. Olha só, você está aqui. É assim, você está adorando a Deus aqui. E eu lembrei do irmão Charles aqui agora. Veja, lembrei do irmão Charles, viu, irmão? Vamos chamar o irmão Charles para pregar. Aí ele, não, quem está? Não, bom. Veja, isso é a diferença. Você não precisa de quê? Motivos para adorar a Deus. Por que você saiu da sua casa hoje? Você não precisa de motivo para adorar a Deus. Não deixa ser um pregador diferente ser o seu motivo. Não deixa um pregador diferente ser o seu motivo para adorar a Deus. Veja, se a palavra que está sendo falada é a mesma, veja. Agora, você é redimido, e isto é o que o mundo será. Do mesmo modo, até a terra vai ser desse jeito. Redimido, um novo céu, uma nova terra, simplesmente como você. Você é uma nova criatura. E a palavra grega ali, qualquer um sabe, diz que você é uma nova criatura. Amém. Foi Paulo que falou isso.
que você é uma nova criatura. Não é que você vai ser, você é uma nova criatura. Se essa vida não fez isso com você, meu irmão, aí, veja, você é. Veja só. Que você é uma nova criatura, amém? Uma nova criatura no mesmo velho templo, aleluia. Abraão, é com 100 anos mesmo, Abraão, que você vai trazer um filho. Trazer o filho da promessa, com 100 anos de idade. Mas só que tem uma coisa, Abraão, eu vou te falar para você o seguinte, eu vou te mostrar a minha vinda, para você ter essa transformação. Você viu a vinda do Senhor? Viu você a vinda do Senhor? Nas nuvens, com poder e grande glória, do jeitinho que Ele prometeu, nem 1 milímetro diferente do que Ele prometeu. Ele não prometeu vir pisar aqui na terra, Ele prometeu vir nas nuvens, com poder e grande glória, do jeitinho que Ele prometeu. Você viu essa vinda? É por isso, minhas irmãs, é por isso, meus irmãos, que algo dentro de você, sabe, transformou. Você não é mais aquela pessoa, você não descrê mais da palavra, você não descrê mais da palavra. Agora veja só, vamos ler aqui, continuar. Acho que eu mudei a ordem aqui. Tá bom. Vou repetir. Uma nova criatura no mesmo velho templo. Ai, irmão Brano, eu queria tanto ficar com 18 anos. Para mim, para aparecer aí, para mim se aparecer no mundo aí com 18 anos, Ele nunca vai fazer isso para você. Nunca! Ó, a nuvem desceu, e Ele desceu com as teofania. Eles estão aqui adorando a Deus. Se você partir daqui agora, você passa para ali adorar a Deus. Só do outro lado. E continua adorando. Você está adorando aqui, você simplesmente passa para cima e começa a adorar ali na sexta dimensão. Você mesmo continua ali. Ali sim. Ali você pode ter 18 anos. Porque o de 18 anos já está aqui. Se não estiver aqui, nunca vai estar. Lembra quando o irmão Brana deixou o corpo dele lá? Os 18 anos já estava no irmão Brana. Ele falou assim, eu vou te mostrar para você, você não está sabendo ainda. Você ainda está com aquela mensagem da Hope na cabeça. Quando a Hope te falou assim, Billy, você não sabe o que você prega, você não sabe mesmo. Eu vou te mostrar para você o que você está pregando. Vem cá. Eu vou te mostrar que distância que é essa dimensão que você tanto prega. Você vai ver o seu corpo ali, ó, bem ali, 7 metros de distância. E o irmão Brano aqui com 18 anos, e olhando para o corpo dele, ele já estava lá. Saiu daquele corpo, veio aqui, Deus mostrou para ele, depois ele voltou naquele velho corpo. Irmão, é tão bom você comparar mensagem com mensagem. É tão bom você comparar a Bíblia com Bíblia. Como que você vai ser transformado? Do jeito que Abraão foi transformado. Do jeitinho que Abraão foi transformado, você vai ser transformado. Do mesmo jeitinho. É a maneira que Ele prometeu para nós. Não de outro jeito. 18 anos, só do outro lado. O daqui sai e passa para cima lá. Aí vai lá e pode. Lá é meu precioso irmão, aleluia, lá não tem, sabe, sensação. Veja só. Agora,
Olha o que o irmão Brana diz aqui, mensagem fé perfeita. Fé perfeita. E quando nós éramos pecadores e estranhos, estando sem Deus ali no mundo, ali no mundo, não é aqui no mundo, é ali no mundo, nesse lodossal de trevas. Então Deus veio a nós. Deus buscou a você, não você a Deus. Deus buscou você. As Escrituras dizem: ninguém pode vir a mim a menos que o Pai o traga. Deus desceu ao lodossal, onde você se encontrava, lhe buscou, lhe tirou. Isso deveria produzir um amor perfeito. Isso deveria produzir um amor perfeito. Olhe para o que você era antes e o que você é agora. Faça uma retrospectiva, minha irmãzinha. Lembra? Quantos tempos? Pouco tempo. Lembra o que você era antes e olha o que você é agora. Quem fez essa mudança? Faz a pergunta aqui. Quem fez essa mudança? Alguém lhe amou? Deixa eu arrumar o meu microfone aqui. Só um minutinho. Alguém lhe amou? Não pode ver você? Não pode você, então, ter fé no que Ele tem prometido? O amor real e genuíno produzirá confiança em sua palavra. Ele me encontrou quando eu não era nada, e ainda sou nada, mas agora estou em suas mãos. Ele me amou e me tomou quando eu não era digno de ser amado, e como você sucedeu igual. Ele nos tem mudado. Ah, irmão, mas eu quero provar para você que Ele prometeu uma outra mudança. Então tá bom, entra nos cultos dos anjos, diz o irmão Brana, diz Paulo. Pega a Bíblia e vai pregar culto dos anjos, porque anjo é teofania. Veja bem, com autoridade de pastoral, o pastor pode fazer isso, pela linha do Espírito Santo. Mas vai você se meter em culto dos anjos sem saber, para você ver aonde você vai parar. Vai você se meter em culto dos anjos, Paulo disse isso, estando de balde na sua carnal compreensão. De baldes na sua carnal compreensão, Paulo disse desse jeitinho. Tem tanta. Mombrana diz que quando os 7 selos foram abertos, a Bíblia se tornou um novo livro para nós. Você pode pegar de Gênesis primeiro, você pode pegar de Gênesis a Apocalipse, você tem, porque Deus não para, Deus é eterno. Quando o mundo está esperando o fim, nós não está esperando o fim. Crente verdadeiro, eleito, não está esperando o fim do mundo, porque Deus não prometeu o fim do mundo com um eleito. Ele disse que nós somos eternos. Como Ele é eterno, como que um crente eleito está esperando o fim do mundo? Quem está esperando o fim do mundo é os ímpios. Realmente, os ímpios têm que esperar mesmo o fim do mundo, porque eles vão ter o fim mesmo. O fim do mundo para eles. Veja, mas eleito, Jesus não disse que seria como nos dias de Noé? Não seria?
enquanto o mundo estava sendo destruído, tem que ser exato. Quando Deus fala, aquilo tem que ser exato. Será como nos dias de Noé. Estava sendo destruído o mundo, mas e Noé e sua família? Estava dentro da arca, em rumo ao novo mundo. Aleluia! Essa era a promessa de Deus. Rumo ao novo mundo. O eleito está rumo ao novo mundo. O eleito não tem promessa de fim do mundo. Eleito tem promessa de novo mundo. De novo mundo. Veja. Ele nos tem mudado. Ele nos tem mudado. Fé perfeita. 90. Parágrafo 90. Fé perfeita. Mudado no 91. Ele nos tem mudado. Poder de Deus para transformar. Parágrafo 33. Veja, que coisa boa. Como que isso acontece com o Filho de Deus? Como que isso acontece com o eleito? Constantemente acontecia com o irmão Brana. Veja, é um velho texto familiar que muitos dos pastores têm usado através do seu tempo. Isso foi usado desde que foi escrito. Mas uma coisa a respeito da palavra de Deus, ela nunca fica velha, porque Ele é Deus. Ela nunca fica velha, através de cada geração. Agora, aproximadamente cerca de 2.800 anos ou mais, esta palavra de Deus tem sido lida por homens, sacerdotes, e as palavras de Deus têm sido lidas, e assim por diante, melhor dizendo. E ela nunca envelheceu, e eu a tenho lido, eu mesmo, por alguns 35 anos, e cada vez que eu a leio, eu encontro algo novo, que passei por cima na primeira vez. Veja, porque isso é inspirado, e Deus na forma de letra, são os atributos de Deus, e é colocado em papel. Você sabe de que o irmão Brana está falando? Dessa escritura aqui, ó. Ele tinha acabado de ler esse versículo da Bíblia. Antes de dizer isso que ele disse aqui, ele tinha lido isso aqui, ó. Para que não vos conformeis com este mundo, mas ser transformado pela renovação do vosso entendimento, agora e experimentar qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Era essa escritura que eu tinha lido, que ele falou assim, que leu ela por 35 anos, e toda vez que ele ia ler, ele descobriu que ele tinha passado algo por cima. Quantas vezes você leu Gênesis? Você viu isso aqui? Que Deus falou para Abraão o dia que ele ia vir? Quantas vezes nós lemos Gênesis? Quantas vezes nós lemos Gênesis e Deus falou para Abraão assim, ó, Abraão, eu vou te falar para o seu dia que eu vou vir te visitar. Daqui um ano, nesse dia, eu vou vir te visitar. Abraão pegou
a cadeira naquele dia, foi lá e sentou no pé de carvalhal e ficou só esperando ele aparecer. Deus falou para ele o dia da sua vinda. Jesus falou assim: ninguém saberá, mas ele disse assim: mas, veja, quando ele disse mas, é aí que nos interessa. É esse mas aí que nos interessa. É desse mais em diante aí que está toda a revelação dos 7 selos. Você sabia? Que é a partir daquele mas se o pai de família soubesse a hora em que ele havia de vir, como um ladrão, porque ele veio, filho do homem, primeira vez, filho de Deus nas eras, filho de Davi, para os judeus vai vir, não é? Mas entre isso, diz o irmão Brana, ele vem de novo, como filho do homem, como ladrão, Jesus disse, como ladrão de noite, porque quando Jesus se referiu a isso, ele disse assim, ó, mas se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, e Jesus disse assim, que essa vinda seria como um ladrão de noite, como Romeu e Julieta. A Julieta sabia que Romeu ia vir naquele dia, naquela noite, ele combinou com ela. O pai da Julieta não sabia, a mãe da Julieta não sabia, a prima da Julieta não sabia, mas a Julieta sabia. A mocinha que estava lavando vasilha lá, sabia que ele ia vir dali 1 ano. As primas delas não sabiam, mas ela sabia, porque ele falou para ela, eu vou assim, daqui 1 ano eu vou te voltar aqui. Ela correu lá e falou assim, peraí, deixa eu ver, dia 12, como é que é? Dia 19 do 12 de 2012, então ele vai vir dia 19 do 12, uma comparação, 2013, é daqui 1 ano, ele vai vir nesse dia, para ela ele falou, para Abraão ele falou, se o pai de família soubesse, veja, vamos continuar aqui, poder de Deus para transformar, olha irmãos, você pegava essa mensagem, ó, o irmão Brando pregou uma mensagem intitulada, o poder de Deus para transformar, vou ler ela, e lia, até terminar, viu nada irmãos, quanta gente com a mensagem na mão, e não viu nada, absolutamente nada. Veja, quer ver? 199, vou terminar, daqui a pouquinho, olha aqui, ele falando aqui atrás, aqui, de Josué e Caleb, coisa estremecedora, Umbrana chega a dizer nessa mensagem, que Caim sabia a vontade de Deus, Caim, olha só, o irmão Brana disse que Caim sabia qual era a perfeita vontade de Deus, nessa mensagem, ele disse assim, sabe o que fez, que impediu ele de oferecer o sacrifício perfeito? Orgulho. Ele chamou o pregador lá, falou assim, prega aqui, prega essa revelação que você tem, o pregador pregou, ele falou assim, isso é verdade, isso que você pregou é verdade, mas eu não posso pregar isso, orgulho, irmão Brana disse, sabe, olha o que aconteceu, Josué e Caleb, 12 espias, foram espiar a terra, volta os 12, volta 10, cabisbaixo, não tem jeito, Moisés, não tem jeito, olha, o Brana diz assim, os 10 deles disseram, nós não podemos fazer isso, nós tem que ser transformado ainda, nós não podemos tomar a terra, nós precisamos ser transformados primeiro, para depois nós
Ser transformado para nós possuir a terra. Nós temos que ser transformados primeiro, irmão. Esse corpo não presta para nada. Esse velho corpo não presta mesmo. A carne não presta para nada. Mas eu te pergunto, irmão Lindomar. Deus vem, te batiza com o Espírito Santo. Te justifica, te santifica. Enche do Espírito Santo. Te dá o novo nascimento. Para quê? Para que ele fez isso? Irmã Natália. Para vir morar dentro de você. Esse corpo não presta? Tá bom? Não presta mesmo. Só que tem uma coisa. Não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Ah, esse corpo não presta, eu posso... Se eu pecar, não é a minha teofania que pecou, é o meu corpo. Não, peraí, não é assim que a Bíblia diz. Não é assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Veja. E recorde, eles voltaram. Aquilo foi em Cades Barneia. E eles voltaram e se tornaram peregrinos no deserto. E cada um deles morreu. E estão perdidos eternamente. Agora, qual a diferença daqueles 10 homens no sentido físico? Qual a diferença daqueles 10 espias no sentido físico de Josué e Caleb? Qual a diferença deles? Por que Josué e Caleb falaram assim, nós podemos possuir a terra, Deus prometeu isso para nós. Não, Josué e Caleb, você tem que ser transformado. Não, ele falou que nós podemos, desse jeito aqui que nós está, é desse jeito aqui que nós vamos entrar lá naquela terra prometida. É desse jeito aqui que Abraão vai ter o filho, com 100 anos de idade. Veja só. Aí o irmão Branham vem assim, e diz assim, ó, olha, as sementes apodreceram bem no caminho do dever. Eles estavam no caminho do dever, aqueles povos que saíram do Egito. As sementes apodreceram bem no caminho do dever, no caminho para a terra prometida. Cada um deles pereceu e apodreceu bem na igreja. Apodreceu bem na igreja. Parágrafo 197. Na linha do dever, seguindo a Deus, e deixou Satanás vaporizar aquele spray intelectual sobre eles, para dizer que sétimo selo é vida prática. Meu Deus, o que é isso? Dizer que sétimo selo é vida prática. Sétimo selo é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que revelou os 6 selos. O irmão Branham diz assim, ó, isso aqui não foi eu que revelei os selos. Parágrafo 102, 103, 104, 105, lê ela toda, ao nascer do sol. Lê a mensagem toda. Veja, esse é o sétimo selo. Vida prática. Veja, a pessoa pensa que intelectual é a pessoa estudar igual o pastor Sérgio estuda. Não é isso não. Às vezes tem analfabeto que usa o intelecto. Você sabia? Tem analfabeto que usa a intelectualidade. Pessoa que nunca estudou, usa intelectualidade para justificar a sua incredulidade. Não, eu sei bem separar isso aí, viu, pastor Sérgio? Eu sei bem separar essas coisas, entendeu? Eu sei separar.
Eu entendo quando a pessoa estuda, não quer dizer que ela é intelectual. Não quer dizer porque a pessoa não estudou que ela não é intelectual também. Tem que saber separar essas coisas. Veja. Mas o irmão Branda diz assim: observe no tempo de Noé, vendo a palavra ser erigida. É isso que nós estamos vendo, isso hoje? Vendo a palavra ser erigida. Estamos vendo a palavra ser erigida? Olha o que está sendo erigida: a palavra, para flutuar. Agora vamos fazer uma pequena observação aqui. A palavra sendo ajuntada para ser transformada do chão para os céus. Olha, a palavra ser transformada do chão para os céus. Irmão, eu estou tranquilo hoje, irmãos. Tranquilo. Vendo a estrutura da coisa, mas com suas concepções intelectuais, riram na cara do profeta Noé, quando ele estava profetizando o fim do mundo, do tempo. Mas o que fez? Aquela estrutura foi feita da palavra de Deus, betumada por dentro e por fora, com oração e fé. Quando a chuva veio, todas as concepções intelectuais de religiões morreram e apodreceram olha que coisa, bem em suas igrejas, bem sobre a terra, e a arca flutuou acima daquilo tudo. A semente científica vaporizada apodreceu bem no julgamento. O que nós precisamos saber? Olha, último parágrafo. Cristo, mistério de Deus revelado. Essa aqui, ó, azulzinha dos Estados Unidos, que tem 642 parágrafos. Essa aqui dos Estados Unidos tem 642 parágrafos. Cristo é o mistério de Deus revelado. Olha o que o irmão Branda diz aqui, 240. O novo nascimento é Cristo. É a revelação. Deus tem revelado a você este grande mistério. E isto é um novo nascimento. Agora, o que você vai fazer quando você reunir todo esse grupo, onde a revelação está perfeitamente em harmonia, e Deus expressando-se através de sua palavra, pelas mesmas ações, as mesmas coisas que Ele fez, fazendo a palavra manifestar? Se a igreja tão somente soubesse sua posição, ela saberá um dia, então o rapto se irá, quando ela souber o que ela é, não é o que ela vai ser. Não é o que ela vai ser. Acho que Deus ia demorar tanto tempo assim para transformar a sua igreja, deixar ela à mercê do diabo. Chega, ela ficou à mercê do diabo até no final da era de Laodiceia. Veja, quando Sara deu à luz ao filho prometido, quando Sara deu à luz ao filho prometido, o filho prometido
foi buscar uma Rebeca. Não quis nada, não quis nem saber. O evangelho saiu como um relâmpago do Oriente ao Ocidente, diz o irmão Brana. Ele saiu e veio viajando do Oriente, formando uma parentela na terra. Veja, quando ele chegou aqui no Ocidente, nos confins da terra, que a Sara produziu o filho prometido, ele mandou o mensageiro ir buscar uma esposa da sua parentela. Nada a ver com as eras de Laodiceia mais. Volta para trás agora. Vai buscar uma esposa da minha parentela, da nossa parentela. Mandou o Damasceno, Eliezer, que é o profeta da era. Veja, nasceu no final. Qual a mensagem do irmão Brana? A grande mensagem do irmão Brana. Seus 3 anos e meio finais, depois que ele revelou os 7 selos. Depois que ele revelou os 7 selos, é ali que foi a grande mensagem do profeta de Deus. Não que as outras coisas não valeram, não, mas aquilo tudo foi um processo para chegar até a manifestação, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, porque Deus queria uma esposa. Nasceu Isaac, agora você é a esposa do Cordeiro. Veja, ela não tem que ser, ela tem que só saber quem ela é. No dia que a igreja souber o que ela é, o irmão Brana disse, um dia ela saberá, quando ela vê a vinda do Senhor, aí ela saberá quem ela é. Deus abençoe os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui.